Nós estamos procurando informá-los sobre alguma coisa de fundamental importância para a nossa fé, que é a compreensão do tempo na liturgia. Para nós, o tempo pode ser compreendido sob dois aspectos. Existe o tempo cronológico ou o tempo civil. Este tempo estruturado com uma estrutura de 12 meses, de 365 dias, nos quais a nossa vida está inserida. Nós só podemos compreender aquilo que se faz tempo. O que está fora do tempo nos escapa à compreensão. Porém, para nós cristãos, o que é a prioridade está na compreensão do tempo mistagógico. Em que consiste este tempo mistagógico? É o tempo em que o mistério de Deus se torna presente na liturgia. E então, se o ano civil está organizado em meses, o ano mistagógico ou o ano litúrgico está organizado em ciclos. Os seus 3 grandes ciclos, o coração do ano mistagógico está no ciclo pascal, onde teologicamente se foca a questão da morte, ressurreição de Jesus. Existe outro ciclo, o ciclo de Natal, que nós estamos dentro de mais alguns dias para entrarmos no ciclo de Natal, e eu pretendo logo fazer um vídeo sobre o ciclo de Natal, onde a prioridade teológica está na natividade, na encarnação, natividade e vinda gloriosa de Jesus no último dia. Porém, antes de falarmos sobre o ciclo de Natal, nós precisamos compreender aquilo que é o coração do tempo mistagógico. Há um dia no tempo mistagógico que é justamente o centro, o eixo de toda esta realidade do tempo litúrgico. É aquilo que que se denomina o primeiro dia da semana. Os 4 evangelhos estão de acordo que a ressurreição de Jesus acontece justamente no primeiro dia da semana. Após o Shabat judaico, no primeiro dia da semana, o testemunho dos 4 evangelhos comprovam que foi neste dia o dia da ressurreição. E o Papa João Paulo II, de saudosa memória, santo canonizado pela Igreja, nos deixou um pequeno escrito, uma pequena carta apostólica, sobre a santificação do domingo. E esta pequena carta do Papa João Paulo II nos ajuda muito a nós liturgistas e teólogos a ajudar a levar a compreensão da importância e da centralidade deste primeiro dia da semana. É uma carta apostólica e o Papa resume muito bem todo o conteúdo teológico do domingo em 5 capítulos. Se nós adquirirmos este documento, nós vamos ver que o título dos documentos, mesmo que o corpo esteja em português, o cabeçalho, o título dos capítulos está em latim, mas um latim facilmente compreensível. Esta carta apostólica do Papa João Paulo II se chama Dies Domini, e o primeiro capítulo desta carta
nos fala sobre o título do capítulo, é também Dies Domini. Em latim, traduzido para o português, seria Dia do Senhor. Dia do Senhor, e que posteriormente, este Dies Domini, quando surge o português, houve a contração das duas palavras, Dies Domini, para dar a palavra em português domingo, o domingo. E o Papa fala que, no primeiro capítulo, que o domingo, que na primeira aliança, prepara o domingo da nova e eterna aliança, está fundamentada no desígnio de Deus. Então é preciso compreender este desígnio de Deus. Nestas duas alianças, a aliança antiga, nascida no Sinai, com Moisés, esta aliança antiga nos fala da criação. Toda a aliança antiga está alicerçada na teologia da criação, que Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º dia ele descansou. Os judeus vão chamar esse dia o Shabat judaico. Portanto, na antiga aliança, cuja centralidade da aliança está na criação, então o dia da criação é exatamente o 7º dia, o 7º dia da semana. Porém, nós vivemos a realidade da nova eterna aliança. E nesta nova eterna aliança, esse mesmo Deus da criação se fez salvação para nós por Cristo, com Cristo e em Cristo. E esta salvação em Cristo se completa com a ressurreição. Por isto, o 7º dia passa a dar lugar, o 7º dia, o dia da criação, passa a dar lugar para o primeiro dia da semana, o dia da salvação. E por isso, para nós cristãos, é justamente este dia, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, que é para nós o dia da salvação. O dia da criação, o 7º dia, dá lugar ao dia da salvação em Cristo, o primeiro dia da semana. Depois, o capítulo 2, o Papa o chama Dies Christi, traduzindo para o português, o dia do Cristo. O domingo, diz o Papa, é, pois, o dia no qual, mais do que nenhum outro dia, o cristão está chamado a fazer memória da salvação oferecida em Jesus Cristo. É o dia que os cristãos se reúnem, é o dia do Cristo, para fazer memória desta salvação que nos foi oferecida em Jesus Cristo na cruz. O terceiro capítulo, o Papa denomina o Dies Ecclesiae. Também não é difícil traduzir para o português o dia da igreja. E o Papa afirma que a referência à ressurreição de Cristo e o ritmo semanal desta solenidade ajuda a recordar o caráter peregrino e a dimensão escatológica do povo de Deus. Então, o domingo, a igreja é uma comunidade a caminho. A igreja está a caminho em busca do seu Senhor. Ela está fazendo a sua trajetória de salvação em busca do Senhor. Porém, o primeiro dia da semana, até vou usar uma palavra em inglês, o primeiro dia da semana para a igreja é o dia do stop, do pare. É preciso que a igreja possa, no primeiro dia da semana, parar, alimentar-se da mesa da palavra, dos ensinamentos de Jesus Cristo, alimentar-se do pão eucarístico, para que ela possa prosseguir a sua caminhada. O primeiro dia da semana é o dia da igreja, fazer a sua parada, tomar consciência da sua missão, recobrar as suas forças para continuar a caminhar
esta caminhada escatológica, esta caminhada de salvação deste povo da nova aliança, resgatado por Cristo, com Cristo e em Cristo. O capítulo 4, o Papa chama Dies Hominis, dia do homem, o homem não como gênero masculino, mas o dia do homem como ser humano. E o Papa diz, João Paulo II, ele afirma, a Páscoa de Cristo libertou o homem de uma escravidão muito mais radical do que a que pesava no povo oprimido na antiga aliança. A escravidão do pecado, que afasta o homem de Deus, o afasta de si mesmo e dos demais. Então o Papa diz, o domingo é o dia do homem tomar consciência. Se na antiga aliança havia a escravidão do faraó no Egito, e Deus libertou este povo desta escravidão, com muito mais razão, o povo da nova aliança foi resgatado, foi libertado de algo pior do que a escravidão do Egito. Cristo, na cruz, resgata toda a humanidade do pecado. Este pecado que afasta o homem de Deus, que afasta de si mesmo e dos demais. Portanto, o domingo é o dia da realização. Eu sempre falo que se por acaso, às vezes, o casal tem alguma desavença durante a semana, no domingo é o dia da trégua. No domingo, logo de manhã, um acorda e diz, meu amor, como é que foi esta semana? Foi tudo bem? Que bom que hoje é domingo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da vida nova. Hoje é o dia de recomeçar todas as coisas. Por isso, não é justo que no domingo você possa estar triste, abatido, porque o domingo é o dia da vida nova em Cristo. É o dia da realização do ser humano. E vem o quinto e último capítulo, onde o Papa dá o título Dies Dierum. O que significa Dies Dierum? O dia entre os dias. E o Papa afirma, o domingo cristão, brotando da ressurreição, atravessa o tempo dos homens, os meses, os anos, os séculos, como uma flecha reta que os penetra, orientando-os para a segunda vinda do Cristo. Então, o domingo é o dia por excelência, é o dia dentre os dias, é o dia da vida nova, é o dia da esperança. Portanto, nós cristãos e cristãs, em nossa liturgia, todo domingo é Páscoa. Nós temos a Páscoa semanal, celebrada todo domingo, e nós temos a Páscoa anual, celebrada uma vez ao ano. Que nós tomemos consciência da importância e da teologia deste dia, que em latim é o Dies Domini, em português a contração das duas palavras fica domingo, que nós possamos sentir a cada domingo renascer a esperança em Jesus Cristo, que nós tenhamos consciência de que o domingo é o dia da vida nova, que nós possamos viver este ciclo semanal de domingo a domingo na esperança de Jesus Cristo, vivendo esta vida nova em Cristo, que nós possamos viver, compreender e viver intensamente este dia domingo, o dia da ressurreição, o dia do Senhor, o dia do Cristo, o dia da igreja, o dia da realização da pessoa humana e o dia entre os dias para sempre.